aulão de como usar os seus pincéis na maquiagem. Vamos fazer uma pele completinha só com esses pincéis. Esse é o vídeo mais pedido nesse perfil e eu acho que é um dos poucos que eu não tinha feito ainda. Eu recebi esses pincéis aqui, então eu vou achar ótimo pra ensinar vocês já com eles, tá? Até porque eles estão com um ótimo preço, foi muito baratinho pela quantidade de pincéis que veio. No total são 8 pincéis, tanto pra pele quanto para os olhos, então bora lá aprender. Eu já contei pra vocês que a base, pra mim, a melhor forma de aplicar ainda com uma esponjinha, então eu vou pular o pincel nessa parte. Eu acho que o acabamento na base fica muito mais bonito quando você vem realmente com uma esponjinha, então vai ser ela que eu vou usar. Quero que vocês aprendam a usar os pincéis quando forem necessários, sabe? Então, aqui não é tão necessário. Tem a pessoa que vai preferir fazer com pincel, claro, mas eu vou continuar fiel ao que eu já falo nos meus outros vídeos, então sempre com a esponjinha. Fiz a aplicação na minha pele bem levinha, mais glow assim, sabe? E agora bora pro contorno. Eu tenho 2 pincéis desse aqui, por mais que não pareça, eles têm uma mínima diferença. Quando você olha assim pra ele, esse aqui é chanfrado, ou seja, ele começa aqui e ele vai subindo. Mesmo que seja de forma leve, acontece, tá? Enquanto esse aqui, ele tá mais redondinho assim, tá vendo? Então, pra fazer o contorno, eu prefiro usar o chanfrado, que é esse aqui que já vem no kit. O contorno da Bruna Tavares. Eu aplico ele diretamente na minha pele. Poderia vir pegando com um pincel? Também, mas eu acho mais bonito. Primeiramente, você aplicar dessa forma aqui, coloco nas têmporas também e um pouquinho aqui no meu queixo. Pra quem quiser saber, esse aqui é a cor Cookie da Bruna Tavares. E com um pincelzinho eu venho aqui. Ele é muito levinho, muito macio e olha como que ele contribui pro produto esfumar muito rápido. O produto em si já é muito bom. Quando você vem com um pincel que também segue a mesma linha de raciocínio, não tem erro na sua maquiagem. Aqui nas têmporas e por último aqui no meu queixo. E aí, esse pincel eu uso tanto para bronzer quanto para o contorno em pó ou em creme, dá super certo para os dois. Eu vou usar o blush em bastão da Mascavo e novamente eu aplico primeiro aqui na minha pele. Olha, eu venho assim, diretamente com o produto. E agora a gente vai usar o outro pincel, aquele que eu falei com vocês que ele era mais redondinho, sabe? Eu venho aqui em cima também desse produto aqui, esfumando. Os pincéis super ajudam a esfumar, a ter um acabamento mais bonito na sua maquiagem, sabe? E se eu quisesse, eu poderia só abrir o meu produto aqui e pegar diretamente com o pincel também. Eu vi algumas pessoas perguntando sobre esses pincéis do quesito se sai a cerda, se ele é muito vagabundo. Gente, sendo sincera, não é. E eu não tô falando isso, porque eu ganho comissão. O pincel não é vagabundo, o pincel tem uma qualidade muito boa. Inclusive, eu já tinha desses pincéis, é somente uma reposição aqui, porque os meus já estavam bem antigos, eu queria trocar. Mas assim, eu troquei de um pro outro, literalmente. É o mesmo produto, só que um é novo, que são esses aqui, e os meus já estavam mais antigos, sabe? Mais acabadinhos. Coisinha de saúde no meu rosto, que eu amo, e um pouquinho no nariz também, né? Olha, eu gosto, acho bem bonito. Agora eu vou passar o corretivo e eu vou passar com um pincelzinho, que é uma coisa que eu tô fazendo em outros vídeos já. E nós temos 4 aqui que são para os olhos. E sendo sincera, qualquer um dos 4 aqui serviria. Mas eu vou usar esse aqui, que dá pra você perceber que ele é mais fofinho e ele tem mais cerdas. Então facilita pra ficar mais bonito o acabamento daquele corretivo. Vou usar esse aqui da Luissense, que ele tem uma cobertura absurda, ele tá super viralizado, por isso mesmo, inclusive. Mas, como vocês já sabem, pra mim, sempre é melhor aplicar diretamente com o produto e depois vir com o pincelzinho. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Essa aqui é a cor 02 da Luissense. Eu aplico aqui nessa região da minha olheira, aqui e aqui, dessa forma, e vou vir com o meu pincelzinho. Ó, e aí é bem de levinho com ele vai esfumando e vai dando o acabamento que, sinceramente, fica muito bonito. Olha isso aqui, gente, como que ele espalha bem facinho. Mesma coisa desse lado aqui. E o mesmo aqui, que eu vou levar um pouquinho para as laterais aqui e vou descer um pouquinho aqui pro meu nariz também, tá vendo? Então, assim, o pincel já vai esfumar pra você, já vai conseguir também dar um acabamento e levar pra algumas partes, caso você queira também. Então, o pincelzinho pra corretivo é uma das melhores coisas. Com a esponjinha, você suga um pouco do produto. Com o pincel, ele permanece no mesmo lugar, só mais esfumadinho. Então, ajuda na cobertura usar um pincel e não a esponjinha. Tanto é que você pode reparar, eu uso esponjinha no rosto todo, pra todas as partes,
menos pra essa do corretivo. Agora a gente vai aplicar o pó solto. Esse aqui, gente, também, ele é redondinho no estilo C, só que ele é muito menor, ele é achatadinho. Dá pra vocês perceberem da câmera? Eu acho que sim, né? E ele é perfeito pra você aplicar pó solto, porque ele fica pequenininho, então ele encaixa nas áreas que você mais precisa. Já apliquei desse lado aqui e vou pegar agora aqui pra gente aplicar. Olha, ele vai encaixando aqui, tá vendo? Com a mão bem levinha, você consegue fazer a aplicação do seu pó solto. E olha, essa região, quando você faz a aplicação com o pincel, fica super fininho, então assim, fica com um aspecto mais glow, natural, não fica aquele reboco quando você sela a pele, sabe? Ainda ficamos com um blush em pó pra fazer a aplicação e com um pincelzinho que sobrou daqueles 4 maiores, sabe? E aí você pode escolher uma funcionalidade pra ele, porque não tem certo e errado. Eu prefiro usar produtos em pó com esse aqui, deixa um só pra produtos em pó. Vou usar esse aqui, que é um blush em pó da Sephora. Ó, sai bastante corzinha aqui na cerda do produto. Venho selando aqui aquela parte que a gente havia passado ele em creme. E olha como é que fica bonito, gente. E, gente, é óbvio, todo produto aqui que eu tô usando é de qualidade absurda. Não tenho nada pra falar, tipo, ah, não é o pincel, não, é o produto. São os dois, sabe? São os dois. Então, assim, tudo que você tem facilita, óbvio. Mas você ter um pincel de qualidade também muda a sua maquiagem. De verdade. Agora vamos para o iluminador com esse outro pincelzinho que também veio no nosso kit. Tá vendo que ele é mais fofinho e é um pouquinho mais grandão do que aqueles 4 pequenos que vieram? E ele serve perfeitinho pra você esfumar o seu iluminador, que é importantíssimo, tá? Vou usar esse aqui da Web Beauty. E eu venho aqui de lateral. Esse pincel é super bom, porque quanto mais fofinho e pequeno dessa forma aqui, olha, melhor é pra você aplicar o seu iluminador. No sentido que eu gosto que ele seja compacto, no caso, menor, né? Pra que não vá pra muitas áreas, além do que deveria. E assim, ele é fofinho pra você já ir aplicando e já ir esfumando e ter um resultado mais bonito na sua pele, não ficar aquele iluminador marcado, sabe? E aí eu consigo fazer a aplicação aqui também no meu nariz, por ser um pincel menor, sabe? Ele não vai expandir tanto o produto. Olha que lindo que fica, gente. Meu Deus, esses pincéis também facilitam muito. Eu tenho esse mais compacto aqui também, que veio no kitzinho, e eu vou fazer um ponto de luz com ele. Você poderia usar também pra passar camuflagem com esse aqui. Essa é a graça dos pincéis, você pode usar um pra tudo. Eu tô falando como eu uso esses aqui, entenderam? Mas tem outras formas também. E aí eu pego o produto aqui, é o mesmo iluminador que eu usei nas laterais do meu rosto. E eu vou aplicando aqui pra fazer um pontinho de luz. Acho que eu mirei no pontinho de luz e acertei na árvore de Natal. Mas eu amo, ficou muito bonito. Olha isso. Maquiagem bem basiquinha e aqui estão todos os pincéis que eu havia usado pra fazer com vocês. Você pode comprar esses pincéis aqui no TikTok Shop, que tá com promoção de um valor muito bom pra você comprar e vir o kit com 8 pincéis. E é só você clicar no carrinho laranja que fica aqui do ladinho e comprar os seus pincéis ainda hoje. Tem muita gente com medo do TikTok Shop ainda, né? Ah, mas será que chega? É confiável? É confiável, chega. Inclusive, esses aqui chegaram na minha casa com 3 dias úteis aqui em Lafayette, que é em Minas Gerais. E é isso. Beijo!